Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma atualização do blog marcocotrim.com.br. Este blog eu venho fazendo há algum tempo, trata basicamente de literatura. E eu tenho atualizado de vez em quando, mensalmente, às vezes passo 2 meses e tal. Agora já tem um volume bastante interessante de artigos, de fotos, de comentários, de sugestões de leitura. E já vale a pena divulgar. Então eu comecei a colocar os meus vídeos que eu coloco no blog, comecei a colocá-los também no YouTube, criei um canal e agora eu vou começar a divulgar os dois nas redes sociais, que é onde a gente divulga as coisas hoje em dia, tá? O blog é marcocotrim.com.br, assim ó. Este é o meu blog e lá tem, eu vou mostrar algumas páginas aqui do blog. Lá tem várias fotos, tem os meus livros, mas lá não é para vender livro, lá é só para mostrar. Tem alguns vídeos, esses vídeos que eu coloco lá, e tem um blog propriamente dito que tem as seções Café com Letras, Mitologia, Poesia, Prosa. Tem bastante coisa interessante, eu vou mostrar aqui a seção, por exemplo, Café com Letras. Essa seção aqui, Café com Letras, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cada um dos artigos é ilustrado com uma figura que diz respeito mais ou menos ao tema, né? Café com Letras é uma seção onde eu trato um pouco de filosofia, que eu tenho estudado um pouco agora, e é gostoso conversar sobre filosofia. Como esse blog é uma conversa, obviamente, eu não me preocupo com o refinamento filosófico necessário a um trabalho acadêmico. Se ocorrer falha, ou você perdoa, ou você manda um comentário, ou você reclama, tanto faz. Tem aí no blog uma parte para comentar, se quiser transformar este monólogo em um diálogo, é muito simples, basta comentar aí no blog. Então, pessoal, e tem uma seção que é mitologia. Mitologia está aqui, ó. Mitologia, eu já pus artigos lá sobre o mito de Prometeu, o mito de Sísifo, a Teogonia, que é o poema de Hesíodo, que trata do surgimento do mundo, o mito do Tucum, e um pouco sobre esse mito, eu não vou falar hoje sobre esse que eu já escrevi. Eu escrevi sobre o fio de Ariadne, que trata do mito de Teseu, Minotauro, como é que a amada dele deu o fio para ele entrar no labirinto, tal. Hoje eu trago aqui um artigo de mitologia, mas o artigo é o mito de Ícaro. Não sei se vocês se lembram desse mito, se não vamos recordar. Ícaro era filho de uma pessoa chamada Dédalo. O Dédalo era arquiteto, construtor, foi convidado pelo rei Minos, lá talvez na ilha de Creta, se não me engano, conta a mitologia, a construir um labirinto onde o rei queria prender o monstro devorador de homens, o Minotauro. E ele construiu. Algum desentendimento houve que o rei mandou aprisioná-lo juntamente com seu filho. E lá ele ficou desesperado, preso pelo rei Minos. Não podia fugir por terra nem por mar, porque não conseguia saltar os muros altos e era vigiado constantemente. Aí ele olhou para o céu e pensou em voar como os pássaros, fugir pelo céu. E se pôs, tinha bosque lá, tinha uma coisa grande, um labirinto, ele começou a juntar penas de aves e amarrá-las com fio, grudá-las com cera, para fazer asas para ele e para o filho. E assim fez. Antes de começarem a jornada, ele disse para o filho o seguinte: Ícaro, não voe baixo demais, porque nós vamos voar sobre o mar. E a névoa, a umidade, vai impregnar as penas e vai pesar e nós vamos cair. Não voe alto demais, porque se você se aproximar do sol, o calor derreterá a selha e nós cairemos. E assim foi dito e feito. Começaram a voar.
O Ícaro, inebriado pelo êxtase, pelo prazer, pela alegria do voo, subiu, subiu, subiu cada vez mais alto. E aí lá em cima a cera começou a derreter. E aqui eu vou mostrar uma das gravuras com as quais eu ilustrei esse artigo no blog. Aqui está essa gravura, vou cobrir a outra para ficar... Essa gravura mostra o Ítalo em êxtase, voando e muito alto, perto do sol. O pai dele está mais baixo, o pai dele está aqui, ó, aqui. O pai dele está mais baixo, está voando bem. Ele já começou a perder as penas, aqui, ó, cadê? Vou pegar a caneta aqui. As penas, aqui, ó, já começaram a se soltar. E ele já começou a descer. A asa está virada para cima aqui, ó. Ele já começou a descer. E o êxtase começa a virar desespero. A outra gravura, deixa eu ler aqui que pintura é essa, que aí... À direita, esse quadro à direita é um quadro de Peter Bruegel, o Velho, que foi um pintor gravador flamengo do Renascimento, considerado o maior mestre neerlandês, o maior mestre holandês do século XVI. É célebre por suas paisagens amplas e cenas de aldeões, nas quais uniu observação aguda, crítica moral e humor refinado. Se você observar a seta branca da gravura, ela mostra um par de pernas sobre a água. Foi o que restou de Ícaro. Ele caiu no mar. Vê-se que o mundo não parou com a tragédia particular do Ícaro. Os navios seguem seus cursos, alguns navios aí ancorados, cuidando da sua vida. O lavrador que está perto continua arando a terra, ou seja, o quadro sugere que a liberdade mal usada pelo Ícaro não alterou a ordem coletiva, ou seja, o mundo não se importou com a tragédia do Ícaro. E qual foi a tragédia? Vamos ver aqui a gravura. Essa gravura do Peter Bruegel, ele mostra, ó, a seta branca aqui, ó, se vocês olharem, ele está mostrando um par de pernas sobre a água, foi o que restou do Ícaro. Aqui, o lavrador arando a terra, normal, tudo normal sobre a face da terra. Ou seja, a tragédia pessoal do Ícaro não alterou a ordem coletiva, não alterou o mundo. O mundo pouco ligou para a tragédia do Ícaro. E aí, o que quer dizer isso? É o seguinte, pessoal. Embora assim não se possa colocar isso como um ensinamento filosófico, uma moral filosófica qualquer, porque seria não é uma coisa didática, não é uma coisa escolar isso aqui, mas tem um profundo ensinamento aí na história do Dédalo falando para o Ícaro. Não voe baixo demais e nem voe alto demais. Ou seja, use a sua responsabilidade. Quando você exercitar a liberdade, use a responsabilidade, porque senão a tragédia é parte. A tragédia é parte do todo. A tragédia é estrutural. Não adianta querer voar com asas de penas coladas com cera perto do sol, porque a cera derreterá e as penas se soltarão. Isso foi o que o Dédalo disse para o Ícaro. E a propósito do que isso aí? A propósito do conceito de liberdade, que a gente vê muita bobagem hoje por aí, né? Tá certo, meu amigo? O mundo está muito louco. Então que se fala, livre-arbítrio, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Pessoal, em resumo, o que diz esse mito para gente? Que a liberdade sempre tem fronteiras, nítidas ou não, depende de você como vai usar a sua liberdade. E o que será a consequência desse uso, óbvio, né? Se a gente estivesse falando, por exemplo, de Santo Agostinho, ele diria que
Santo Agostinho foi filósofo da Idade Média, né? Bispo de Hipona, e foi assim a filosofia, a teologia, um trabalho muito importante que durou aí 1000 anos, mais ou menos. Então, Santo Agostinho diz o seguinte: o livre-arbítrio não implica em livre arbítrio para fazer tudo o que quer. E que o mal decorrente de uma bobagem que você escolheu qualquer, não depende de Deus, para o Santo Agostinho. Para os crentes, isso pode ser a natureza, não é Deus. Para os que não são crentes, para os crentes, Deus. Que Deus não fez e nem contém o mal. Deus não pode ter maldade, para o Santo Agostinho. Portanto, a punição virá. A punição virá, e não como uma tragédia, uma vingança, uma coisa pessoal, porque isso já faz parte da estrutura do mundo. O livre-arbítrio é para permitir você escolher, mas dizendo para você: olha, fulano, faça uma boa escolha. O Ícaro tinha o livre-arbítrio para escolher voar alto, voar baixo, voar na altura média. O seu pai deu as diretrizes. E daí? Daí ele resolveu, no êxtase daquele voo, resolveu voar alto demais. E a consequência foi a sua tragédia pessoal, a morte no mar. Então, pessoal, se a gente estivesse falando aí com Santo Agostinho, ele diria que o livre-arbítrio é para você usar bem. Se usar mal, a punição é sua. Vamos simplificar. Suponha, talvez como Santo Agostinho diria isso aqui, suponha um rio com uma grande correnteza. Ele não era muito turbulento, mas a correnteza era muito forte. E você tinha a opção de saltar nesse rio, flutuar e descer o curso. E lá adiante, perto do mar, você encontrar maravilhas, né? Para os crentes, você encontrar, por exemplo, Deus. Esse rio seria o fluxo da vida. Agora, você tinha o livre-arbítrio para nadar a favor da correnteza e nadar contra. Só que nadar contra a correnteza, o que seria? O que implicaria? O risco de você se cansar, não suportar a correnteza e morrer afogado. E aí você não pode colocar essa morte por afogamento que você terá, em Deus, na natureza ou em qualquer outra coisa, além da sua própria escolha. Ou seja, a punição pode ser, a consequência pode ser a punição. A punição é estrutural, a punição não vem de nenhum lugar. Se você vai num vale onde só tem leões, você corre o risco de ser devorado. Você tinha a opção de não ir, você tinha o livre-arbítrio e assim por diante. Então, é assim que o Santo Agostinho encara Deus. Uma outra forma filosófica de encarar isso, talvez com os estoicos. Os estoicos eram aqueles filósofos da antiguidade que eram contidos, que se satisfaziam com pouco, né? Principalmente o Epicteto. E a gente não pode dizer que essas aqui são palavras dele, mas se aproxima muito bem do que ele diria. Eu até reproduzi aqui em itálico, porque não são palavras minhas, né? Deixa eu ver. Se pudéssemos conversar com os estoicos para oferecer um conselho ao Ícaro, poderíamos transformar a advertência do seu pai em algo assim. E aqui está em itálico, entre aspas. A verdadeira liberdade é a liberdade interior, a capacidade de não se deixar escravizar pelas circunstâncias externas, pelos desejos desordenados, pelo medo da morte ou da dor. O sábio estoico é livre, mesmo acorrentado, porque suas correntes não podem atingir aquilo que realmente importa, sua alma, seus juízos e sua vontade. Então, pessoal, eu espero aí que com esse artigo e essa conversa, eu tenha pelo menos deixado assim um alfinete de curiosidade para a gente pensar, né? Pensar na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos filhos, nossos netos, nossos tios, primos, etc. Que a ação sem uma reflexão, a ação
pelo simples êxtase do momento, pode levar a tragédias. E a tragédia não é maldade, não é vingança, não é nada. É apenas uma consequência da escolha. Muito obrigado. Até a próxima.